João acordou sobressaltado, o coração batendo como um tambor enlouquecido, enquanto memórias de uma vida anterior inundavam sua mente como uma onda impiedosa. Ele não era mais o homem comum de um mundo sem divisões biológicas, agora, habitava o corpo de um garoto Omega de 18 anos em Portugal, um lugar onde Omegas como ele eram vistos como inferiores, destinados à submissão e casamentos arranjados. O choque veio quando olhou no espelho, olhos castanhos assustados, pele clara e uma marca sutil no pescoço que confirmava sua condição, selando um destino de discriminação que ele nunca imaginara. Naquela manhã chuvosa em Lisboa, João, ou melhor, o que restava do antigo ele dentro desse novo corpo, saiu de casa correndo, fugindo de uma discussão acalorada com os pais adotivos. Você tem que aceitar, filho. É a lei da família alfa que nos governa, gritara o pai, um beta rígido que trabalhava no Porto. Mas João, com as memórias frescas de liberdade em sua vida passada, recusava-se a ser vendido como mercadoria para um alfa desconhecido. Ele correu pelas ruas estreitas do bairro Alto, o ar úmido misturando-se às lágrimas, até colidir com um homem alto, de olhos penetrantes. Desculpe, eu não vi, murmurou João, mas o homem o segurou pelos ombros, impedindo que caísse. Era Miguel, um alfa de 25 anos, com cabelos escuros e uma presença que impunha respeito. Ei, cuidado aí. Você parece estar fugindo de algo sério. João hesitou, mas algo no olhar de Miguel o fez confiar pela primeira vez desde a reencarnação. Ele contou parte da verdade, a pressão familiar para um casamento forçado, a discriminação contra omegas machos, que eram raros e ainda mais estigmatizados em uma sociedade portuguesa conservadora, onde leis velhas misturavam tradição católica com hierarquias biológicas modernas. Miguel ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo. Ele era um alfa solitário, dono de uma pequena livraria no Chiado, que havia perdido a família em um acidente anos antes. Eu sei como é isso. Meu irmão era Omega e sofreu o mesmo. Venha, vamos conversar em um lugar seguro. Eles entraram em um café acolhedor, onde o aroma de pastel de nata contrastava com a tensão no ar. João, ainda tremendo, explicou mais, como acordara naquele corpo após um acidente fatal em sua vida anterior, trazendo conhecimentos de um mundo sem essas divisões. Mas aqui, em Portugal, Omegas eram obrigados a usar inibidores de feromonios, proibidos de certas profissões e pressionados a procriar para manter o equilíbrio social. Enquanto conversavam, João sentiu uma conexão estranha. Miguel não o olhava com pena ou desejo possessivo, comum entre alfas, em vez disso, oferecia proteção genuína. Eu posso ajudar você a se esconder por um tempo. Minha casa é segura. Mas João sabia que aceitar significava arriscar tudo. Se descoberto, Miguel poderia ser acusado de interferir em assuntos familiares, perdendo sua livraria e reputação. Ainda assim, ele assentiu, selando uma aliança improvável. Dias se passaram na casa de Miguel, um apartamento modesto com vista para o Tejo. João aprendeu sobre esse mundo, alfas dominavam política e negócios, betas formavam a classe média, e omegas, especialmente machos, eram marginalizados, vistos como anomalias genéticas. Escolas separavam por tipo, e leis em Lisboa favoreciam uniões alfa-omega para estabilidade. João lutava internamente, suas memórias antigas clamavam por igualdade, mas o corpo omega reagia a feromonios, causando confusão emocional. Uma noite, enquanto Miguel preparava jantar, João confessou: eu não sou daqui. Eu reencarnei. Miguel riu no início, mas ao ver a seriedade, parou. Isso explica sua visão de mundo. Mas aqui, crenças como reencarnação são tabus na sociedade católica. A conversa aprofundou, revelando feridas de Miguel, seu irmão Omega se suicidara após um casamento abusivo. Eu falhei com ele. Não falharei com você. João sentiu um calor no peito, o início de algo mais profundo, mas reprimiu, focando na sobrevivência. A tensão escalou quando os pais de João o rastrearam. Uma batida na porta ecoou como um trovão. Abra, Miguel. Sabemos que ele está aí, gritou o pai, acompanhado por um alfa da família estendida. Miguel barricou a porta, mas João tremeu. Eu vou embora para não te envolver. Miguel negou, não. Enfrentamos juntos. A confrontação foi feroz. O pai acusou Miguel de sequestro, ameaçando chamar a polícia. João defendeu-se. Eu escolho minha vida. Mas o pai rebateu: Omegas não escolhem. É a lei natural.
Miguel interveio, usando sua influência como alfa para intimidar. Saia ou chama autoridades reais. Eles foram embora, mas prometeram voltar. João chorou, grato, mas culpado. Porque me protege. Miguel respondeu, porque você me lembra o que eu perdi. E porque eu vejo em você uma força que esse mundo tenta apagar. Aquela noite marcou o início de uma amizade carregada de tensão emocional, onde cada decisão pesava como uma âncora. João começou a trabalhar na livraria de Miguel, disfarçado com inibidores mais fortes. Lá, encontrou aliados, uma beta idosa que contava histórias de omegas rebeldes nos anos 70, durante a Revolução dos Cravos. Mas a sociedade não mudara tanto, protestos contra leis discriminatórias eram reprimidos. João planejava fugir para o Porto, mas Miguel o convenceu a ficar. Juntos, podemos lutar. Internamente, João debatia, confiar significava risco de traição, mas solidão era pior. Uma traição veio de dentro, um amigo de Miguel, um alfa ciumento, descobriu o segredo e ameaçou denunciar. Omegas como ele destroem famílias tradicionais, gritou em uma discussão acalorada. Miguel o expulsou, mas o dano estava feito. Rumores se espalharam no bairro, e clientes boicotaram a livraria. João se sentiu responsável. Eu trouxe isso. Miguel negou, não. A sociedade trouxe. Mas o preço era alto, Miguel perdeu renda, forçando decisões difíceis. Ao fim dessa fase, João refletia no quarto, sua reencarnação o salvara de uma morte, mas o jogara em um inferno de escolhas morais. Proteger-se significava machucar Miguel. A dúvida o consumia, enquanto a atração crescia, complicando tudo. Os dias seguintes foram um turbilhão de paranoia. João e Miguel se mudaram temporariamente para uma casa de campo em Sintra, longe dos olhares curiosos de Lisboa. A névoa das montanhas envolvia o lugar como um véu protetor, mas a tensão interna de João crescia. Ele sonhava com sua vida passada, um engenheiro bem-sucedido em um mundo igualitário, sem fermonios ditando destinos. Acordava suando, questionando se essa reencarnação era punição ou oportunidade. Miguel, sempre vigilante, notava as noites insones. Fale comigo, João. O que te assombra? Em uma caminhada pela floresta, João abriu o coração. Eu vim de um lugar onde amor não tem rótulos biológicos. Aqui, ser ômega significa ser fraco, e eu odeio isso. Miguel parou, tocando seu braço gentilmente. Você não é fraco. Sua coragem em desafiar tudo prova o contrário. Mas João retrucou, e se eu te arrastar para o fundo? Miguel sorriu tristemente, eu já estive no fundo. Com você, subo. A volta a Lisboa trouxe confrontos inevitáveis. Os pais de João contrataram um detetive, e uma emboscada aconteceu no mercado da Ribeira. Venha para casa, filho. Esse alfa está-te manipulando, implorou a mãe, uma omega submissa que nunca questionara seu papel. João, com Miguel ao lado, rebateu, manipulação. Vocês me vendem para um estranho. A cena atraiu olhares, e um alfa desconhecido interveio, omegas devem obedecer. É a ordem. Miguel o empurrou, ordem. Isso é opressão. A briga quase escalou para violência, mas policiais pararam, advertindo Miguel. O incidente abalou João profundamente. Ele questionava sua identidade, o corpo omega reagia a Miguel, fermonios criando uma atração incontrolável, mas sua mente resistia, temendo dependência. Eu não quero ser definido por isso, confidenciou a Miguel. Este respondeu, então não seja. Eu te protejo como amigo, não como alfa possessivo. Mas a sociedade via diferente, rumores de um relacionamento ilícito se espalharam, ameaçando o emprego de Miguel. Em uma reunião secreta com ativistas omega em um bar underground no Bairro Alto, João encontrou esperança. Uma líder, Ana, uma omega fêmea que lutava por direitos, disse, nós precisamos de vozes como a sua. Conte sua história. João hesitou, expor-se significava risco para Miguel. Mas decidiu participar de um protesto pacífico contra leis matrimoniais discriminatórias. Miguel o apoiou, mas avisou, isso pode custar tudo. O protesto no Rossio foi caótico. Cartazes clamavam igualdade para omegas. Policiais alfas reprimiram com gás lacrimogéneo. João foi arrastado, mas Miguel o resgatou,
levando um soco no processo. No hospital, com Miguel enfaixado, João chorou. Por quê? Eu não valho isso. Miguel sussurrou, você vale. Porque eu me importo mais do que como amigo. A confissão pairou, criando um abismo emocional. João sentiu reciprocidade, mas o medo de traição o paralisava. Dias depois, uma traição veio. Ana, a ativista, revelou ser infiltrada pela polícia, vendendo informações por segurança pessoal. Eu não tive escolha, justificou ela quando confrontada. João se sentiu traído, todos traem no final. Miguel o consolou, nem todos. Eu não. Mas o dano era irreversível, autoridades caçavam João por incitação à rebelião. Eles fugiram para o Alentejo, escondendo-se em uma fazenda abandonada. Lá, João enfrentou seu conflito interno. Amar Miguel significava aceitar sua condição omega, ou lutar contra. Eu escolho você, mas não como submisso, declarou João. Miguel assentiu, igualdade, sempre. Mas a pressão familiar intensificou. O pai ligou, ameaçando deserdar e expor Miguel como sequestrador. João decidiu confrontar a família sozinho, em um encontro tenso em Évora. Eu sou Omega, mas sou eu quem decide minha vida. O pai rebateu, isso destrói nossa honra. A mãe chorou, revelando seu próprio sofrimento, eu me casei forçada. Não quero isso para você. Pela primeira vez, João viu a dor intergeracional. Mas o pai insistiu, volta ou perca tudo. João recusou, pagando o preço da solidão familiar. De volta com Miguel, a atração floresceu em momentos quietos, mãos se tocando acidentalmente, olhares prolongados. Mas uma decisão errada veio. João, impulsionado por raiva, hackeou, usando conhecimentos passados, um site governamental para expor leis discriminatórias. O ato o expôs, trazendo polícia à porta. Miguel o defendeu, foi erro dele, mas motivado por justiça. Presos temporariamente, foram soltos por falta de provas, mas o estigma permaneceu. João refletia, cada escolha custava pedaços de si. Proteger-se significava machucar entes queridos. A dúvida o consumia, enquanto o amor por Miguel crescia, complicando o caos. A perseguição intensificou após o EC. João e Miguel se mudaram para o Porto, disfarçados em um apartamento apertado no centro histórico. A cidade, com suas pontes sobre o Douro, simbolizava conexões frágeis, como o relacionamento deles. João lutava com culpa, meu ato impulsivo nos colocou em perigo. Miguel, sempre protetor, respondeu, erros acontecem. Aprendemos. Mas internamente, Miguel duvidava, proteger João valia perder sua identidade. No Porto, eles se envolveram com uma rede underground de omegas e alfas aliados. Um encontro em uma adega revelou aliados verdadeiros. Pedro, um alfa reformado que abandonara uma vida de privilégios para lutar por igualdade. Eu era como seu pai, João. Mas vi o dano. Pedro ofereceu abrigo, mas avisou, a sociedade não perdoa traidores. João, inspirado, planejou uma campanha online anônima, usando suas memórias passadas para criar conteúdo impactante. A campanha viralizou, posts sobre discriminação omega ganharam tração em redes sociais portuguesas. Mas o backlash veio forte, comentários odiosos, omegas no lugar deles. Uma manifestação contrária em Lisboa ameaçou violência. João, assistindo de longe, sentiu o peso, minhas palavras causam dor. Miguel o abraçou, mas também esperança. O abraço evoluiu para um beijo hesitante, selando o amor mútuo. Eu te amo, apesar de tudo, confessou Miguel. João reciprocou, mas o medo persistia. Amor em um mundo discriminatório era uma fraqueza. A família de João reapareceu, via Pedro, que era parente distante. Uma reunião em uma praça do Porto foi tensa. O pai, envelhecido pelo estresse, implorou, volte. Podemos arranjar um alfa bom. João rebateu, eu já tenho alguém que me protege por escolha, não obrigação. A revelação chocou, um alfa. Isso é pior. A mãe interveio, deixe-o ser feliz. Pela primeira vez, rachaduras na família apareceram, mas o pai partiu furioso, prometendo deserdá-lo. Miguel enfrentou seu próprio conflito, um ex-amante alfa apareceu, oferecendo reconciliação em troca de abandonar João. Ele é problema, Miguel.
Volte para uma vida normal. Miguel recusou, mas a tentação o abalou. E se eu for egoísta? João, sentindo a distância, confrontou. Se quiser ir, vá. Não serei fardo. Miguel negou. Você é minha escolha. Mas o preço era isolamento, amigos se afastaram. Uma virada veio em um festival no Porto, durante as festas de São João, um ataque surpresa de alfas conservadores visou ativistas. João foi encurralado, mas Miguel o salvou, levando ferimentos graves. No hospital, João velou, porque sempre você paga o preço. Miguel, fraco, respondeu, porque te amar vale. A recuperação uniu-os, mas expôs vulnerabilidades. João questionava se amor justificava dor. Pós-recuperação, eles voltaram à ação. João testemunhou em uma audiência parlamentar em Lisboa, disfarçado. Omegas merecem direitos. Sua fala, transmitida, inspirou, mas atraiu ódio. Uma bomba de fumaça em casa os forçou a fugir novamente. João debateu internamente, persistir ou render-se. Rendição significa trair a mim mesmo. Uma traição profunda veio de Pedro, ele revelara localizações por medo, após ameaças à família. Desculpe, mas família primeiro. João se sentiu destruído, ninguém é confiável. Miguel o reconfortou, eu sou. Mas a confiança abalada criou tensão no relacionamento. Eles se refugiaram no Algarve, em praias isoladas. Lá, João refletiu sobre a reencarnação, porque aqui? Para mudar algo. Miguel sugeriu, ou para encontrar amor verdadeiro. Momentos íntimos fortaleceram o laço, mas notícias de leis endurecendo discriminatórias os desanimaram. João decidiu uma jogada arriscada, expor sua história em uma entrevista anônima a um jornal progressista. O artigo abalou Portugal, gerando debates nacionais. Mas o anonimato falhou, identidade revelada, polícia os caçou. Em fuga, João questionou, valeu o preço? Miguel afirmou, sim, porque estamos mudando mentes. Ao fim, João enfrentava o maior conflito, sacrificar o amor por segurança, ou arriscar tudo. A caçada os levou a Madeira, ilha remota onde ventos atlânticos pareciam carregar segredos. João e Miguel se esconderam em uma cabana nas montanhas, vivendo de provisões escassas. O isolamento intensificou emoções, João confessou medos profundos. Minha reencarnação me deu uma segunda chance, mas para quê? Sofrer. Miguel, tocando sua mão, respondeu, para viver autenticamente. Comigo. Mas a paz foi curta. Notícias chegavam via rádio, o artigo causara protestos massivos em Lisboa e Porto, dividindo a sociedade. Conservadores clamavam tradição acima de tudo, enquanto progressistas marchavam por reformas. João se sentia responsável. Eu iniciei isso, mas quantos sofrem agora? Miguel o encorajou, mudança dói, mas é necessária. Uma ligação surpresa veio da mãe de João, seu pai está doente. Volte, por favor. Era armadilha. João debateu, ir significava risco, mas ignorar era desumano. Eu vou, decidiu, apesar dos protestos de Miguel. Então eu vou junto. A viagem de volta a Lisboa foi tensa, cheia de checkpoints. No hospital, o pai, enfraquecido por um infarto, confrontou, sua rebelião me matou. João chorou, não, a rigidez nos matou. A mãe mediou, ele tem razão, marido. Omegas merecem escolha. Pela primeira vez, o pai cedeu ligeiramente, talvez. Eu errei. Mas a reconciliação foi interrompida por policiais, a mãe o chamara, por proteção. Traição familiar cortou fundo. Porquê, mãe? Ela soluçou, para te salvar de ti mesmo. Presos, João e Miguel foram separados. Na cela, João refletiu sobre escolhas, sua reencarnação o tornara mais forte, mas vulnerável. Eu paguei caro por liberdade. Miguel, em outra cela, gritava encorajamento, aguente. Nosso amor sobrevive. Solto por intervenção de ativistas, João encontrou Miguel machucado por interrogatórios. Eles tentaram me quebrar, dizendo que omegas como você são aberrações. João jurou vingança, vamos expor isso. Juntos, gravaram um vídeo denunciando abusos policiais, postado online. Viral, gerou escândalo internacional,
pressionando o governo português. Mas o custo pessoal subiu, Miguel perdeu a livraria definitivamente, vendida para pagar dívidas. Não me arrependo, disse, mas João Viador. Eu te destruí. Miguel negou, você me salvou da solidão. Uma nova aliança surgiu, ex-aliados, como Ana arrependida, juntaram-se. Eu errei, mas quero consertar. João perdoou cautelosamente, aprendendo que redenção existe. Planejaram uma grande manifestação em Braga, coração conservador. A manifestação foi épica, milhares, incluindo betas e alfas solidários. João discursou, não somos definidos por biologia. Mas infiltrados causaram caos, com violência explodindo. João foi ferido, uma pedra atingindo sua cabeça. Miguel o carregou para segurança, sangrando ele mesmo. No refúgio, João acordou, porque sempre salvando. Miguel, porque te amar é minha escolha. Recuperados, enfrentaram um dilema ético, continuar lutando ou fugir para a Espanha. João escolheu lutar, fugir trai todos os omegas. Miguel concordou, mas avisou, pode nos custar a vida. Uma traição final veio do governo, uma lei de emergência baniu o ativismo omega. Amigos foram presos. João e Miguel, caçados, se esconderam em conventos abandonados. Lá, João questionou moralidade, nossas ações são certas se causam tanto dano. O amor deles aprofundou em meio ao caos, conversas sobre futuro, sonhos de um mundo igual. Mas realidade batia, o pai de João morreu, deixando herança condicionada à volta à normalidade. João recusou, dinheiro não compra liberdade. Ao fim dessa fase, João via o preço acumulado, perdas, feridas, mas também crescimento. A pergunta pairava, certo ou errado persistir? Com a lei de emergência, Portugal mergulhou em tensão social. João e Miguel operavam na clandestinidade, usando redes subterrâneas em Coimbra, cidade universitária onde jovens apoiavam a causa. Estudantes os escondiam em dormitórios, fornecendo tecnologia para campanhas online. João, usando conhecimentos reencarnados, criou apps para omegas se conectarem secretamente. Mas o stress cobrava, João tinha crises de identidade, fermonios omega amplificando a ansiedade. Eu me sinto preso nesse corpo. Miguel o acalmava, seu espírito é livre. O amor deles era âncora, mas testado por separações forçadas para segurança. Uma operação arriscada, infiltrar uma conferência governamental em Faro. Disfarçados, João plantou evidências de corrupção discriminatória. Sucesso, mas descoberta, fuga dramática por praias, com perseguição policial. Capturados brevemente, escaparam com a ajuda de um beta simpático. Não todos são inimigos, notou João. De volta, notícias chocantes. A mãe de João juntara-se aos ativistas, traindo o legado do pai. Eu vi o erro tarde demais, escreveu ela. Reencontro emocionante em um café escondido, perdoe-me, filho. João perdoou, ganhando uma aliada interna. Miguel enfrentou demónios passados, sonhos com o irmão o atormentavam. Eu o falhei. Não falharei você. João o apoiou, você me salvou. Mas uma escolha moral surgiu, um alfa corrupto ofereceu anistia em troca de silêncio. Aceite, e viva em paz. Miguel recusou, paz sem justiça é prisão. A campanha culminou em uma greve nacional de omegas, paralisando serviços. Economia abalada, governo negociou. João, como representante anônimo, exigiu reformas. Mas traição interna, um ativista vendeu planos por ganho pessoal. Ataque surpresa prendeu líderes. João e Miguel escaparam por pouco, fugindo para os Açores. Ilhas vulcânicas espelhavam sua turbulência interna. Lá, João refletiu, minha reencarnação me trouxe aqui para isso. Miguel, para nós. Uma virada, evidências plantadas expuseram escândalo, forçando renúncias governamentais. Vitória parcial, leis abrandadas. Mas preço alto, amigos perdidos, saúde de Miguel deteriorando por stress. João decidiu uma confissão pública, em um vídeo ao vivo, revelou sua reencarnação e amor por Miguel. Amor transcende biologia. O vídeo dividiu opiniões, gerando debates éticos. Sociedade reagiu, apoio de jovens, ódio de conservadores.
Ameaças de morte forçaram o isolamento. João questionava: fiz o certo? No clímax, um confronto final com opositores em Lisboa. Debate televisionado, João argumentou por igualdade. Discriminação destrói almas. Oponente rebateu: tradição preserva a sociedade. João venceu corações, mas perdeu segurança. Miguel propôs: vamos embora, construir vida nova. João hesitou: abandonar a luta. A decisão pesava como chumbo. João e Miguel, exaustos, voltaram a Sintra para refletir. Florestas místicas ofereciam clareza. Se fugirmos, traímos a causa, disse João. Miguel: mas salvamos nós mesmos. O conflito interno de João atingiu pico: reencarnação para mudar o mundo ou para amor pessoal. Notícias animadoras, reformas aprovadas, Omegas ganhando direitos básicos. Vitória, mas incompleta, discriminação persistia em mentes. João celebrou: nossas escolhas valeram. Mas o preço? Miguel, enfraquecido, precisava de cuidados. Eu paguei com saúde, admitiu. Uma reunião familiar final, a mãe, agora ativista, reconciliou. Seu pai entenderia agora. João encontrou paz parcial, mas cicatrizes permaneciam. O amor floresceu livre, casaram sem cerimônia simples, desafiando normas. Sociedade murmurava, mas aceitava gradualmente. João trabalhou em ONGs, educando sobre igualdade. Miguel reabriu uma livraria, focada em literatura inclusiva. Anos passaram, João refletia sobre jornada, traições, danos, despertares. Cada decisão custou, mas moldou-nos. No fim, João ponderava: foi certo desafiar tudo, ou egoísmo disfarçado? A sociedade mudou, mas a que custo pessoal? E você, leitor, é correto sacrificar tudo por amor e justiça, mesmo se o preço for a dor alheia?